Boa noite, pessoal. Vamos dar início à live de hoje. Vamos aguardar o nosso convidado aí, o Marcelo, para que ele possa compartilhar com a gente um pouco aí sobre como a tecnologia impactou positivamente no home office dele e como que ele vê aí as próximas tendências. Bom, o Marcelo está conosco, vamos conectá-lo. Agora sim. Fala, Marcelo, boa noite, tudo bem? Tudo legal, graças a Deus. Seja bem-vindo, obrigado aí por participar conosco aí dessa live, contar um Ah, pouco aí de como é que está sendo a sua experiência nessa clausura aí do home office. Bom, para quem não conhece o Marcelo, que eu acho muito difícil, o Marcelo é mais famoso que nosso presidente querido, odiado, como queiram. É o diretor de tecnologia e vendas da SAI, uma empresa multinacional aí que fornece software de RIP para impressão digital e tantas outras soluções. variedades de trabalhos, né? Uhum, Qualquer coisa que você imaginar aí foi impresso, gravado ou feito com algum software distribuído pela empresa que o Marcelo representa aqui no Brasil. Inclusive, temos alguns clientes em comum e juntos já desenvolvemos aí bons trabalhos para esses clientes também. com E por certeza. todo esse background de tecnologia que o Marcelo teve, foi que surgiu esse convite para compartilhar um pouco de como foi a experiência dele e como que a tecnologia tem viabilizado o home office para ele. Então, Exatamente. Marcelo, conta um pouco para a gente aí de como é que foi esse impacto, né, que você comentou conosco alguns dias atrás, de que recebeu uma norma aí da sua empresa que zero visita, 100% home office durante esse período e você tinha uma vida aí super agitada, a gente via as suas redes sociais aí, tava uma vez por semana fora do país, fazendo palestras, treinamentos, participando de feiras. Conta pra gente aí como tem sido 100% revertido para escritório agora. É uma situação bastante assim, foi bem diferente, foi um golpe, né? Porque todo ano nós temos aí por volta de 38 feiras em toda a América Latina. Eu cuido da América Latina inteira, de Miami até embaixo, né? Até o Uruguai. E nessa situação, nós já tínhamos começado com duas feiras. Nós tivemos a Colombia Tex, que foi na Colômbia, em Medellín. Depois nós tivemos a Expo Impressão. E aí, na sequência, a vida normal. Tinha aí toda essa situação de várias feiras, vários planejamentos. E aí, estávamos preparando para a FESPA aqui do Brasil, né? E eu já estava praticamente com várias viagens marcadas, porque não é somente de feiras que a gente vive, tem open houses, eventos, bom, várias situações, né? E aí, de repente, a gente escuta que uma HP da vida tinha cancelado tudo, as viagens devido ao coronavírus que apareceu lá em janeiro ou fevereiro. Não lembro quando que foi o início lá que apareceu o problema lá na China, né? Aí, na sequência, já veio a norma, como a nossa empresa tem a base, a sede dela. Nós temos duas sedes, né? Uma na Bélgica e outra em Salt Lake City. Já veio a mesma norma para a gente, pedindo para cancelar tudo, porque eles primavam pela saúde dos, vamos dizer assim, dos colaboradores da empresa, né? E foi isso que aconteceu. Apesar de algumas feiras terem confirmado que não, sim, nós vamos firmar. Chegou bem próximo, eles cancelaram também, e foi uma realidade, né? Lá pelo dia 23, praticamente aqui na SAI, todos começaram a trabalhar home office, né? E aí veio aquela situação, meu, como suportar tudo isso, né? E aí, claro, o primeiro é segurança do colaborador em primeiro lugar, né? E começamos a pensar como funciona. Primeiro, uma situação até simples para nós em relação ao produto, porque o nosso produto não é tangível, né? É um software. Sim, Então, exatamente. hã? Sim, exatamente. É o que dificulta bastante, né? É.
Aí mandamos um engenheiro nem é daqui de São Paulo, ele vive lá em Barretos, então o engenheiro já foi para lá, cada um montou o seu home office, a gente deu a infraestrutura para eles e passei a cancelar tudo e pensar, ótimo, o que fazer a partir de agora, né? E a primeira coisa que eu fiz foi, ok, eu não posso parar. Então a primeira coisa foi desenvolvendo aquelas novas tecnologias que você conheceu, né? A primeira coisa que nós fomos foi no desenvolvimento, principalmente aquelas coisas que nós tínhamos, sabe, nas tarefas de médio a longo prazo, entendeu? Claro, claro. Eu peguei elas e já coloquei na frente de tudo, porque era um momento fantástico, porque ponto número 1, foi nessa situação que eu vi quanto tempo se perde dentro de um avião sentado fazendo traslado de um lado para o outro, tá? Não tenho dúvida. Por exemplo, para o México, são 9 horas, né? Isso quando não se faz conexão com Miami, né? Quando é um voo direto. Colômbia, são 6 horas. E aí tudo isso favoreceu bastante a questão de ter tempo para desenvolver. Eu até coloquei aqui nos canais, ó, a SAE não está parada não, a gente está aproveitando esse break aqui para desenvolver tecnologias, né? E eu posso te dizer que nesse break nós fizemos uma evolução. Hoje eu estava contabilizando 6 meses, mas não, já evoluímos mais de um ano, né? Isso foi o ponto número 2, o número 1. O ponto número 2 é como alcançar os nossos clientes, né? Esse foi o ponto principal. Primeira coisa, Skype. Pô, você sabe como o Skype é, né? Limitado, tudo. Aí a gente já fechou uma parceria com o pessoal da Zoom. A Zoom entrou em contato aí, nós estávamos começando a usar as ferramentas dele. Aí eles já fizeram uma apresentação relâmpago para a gente e já fechamos o ponto de fazer as videoconferências, né? E aproveitando que todo mundo estava em casa, o pessoal tinha tempo para escutar aquilo que a gente tinha para apresentar, né? Então isso foi um fator que a primeira instância você fala assim, poxa, e agora? O que faço? Mas depois se converteu em uma coisa muito boa nesse ponto da questão de você alcançar aquele público. E o importante, uma coisa que eu sempre falava para todo mundo, eu falava assim, gente, para que tanta feira, né? Exatamente. Poxa, 2 feiras no Brasil, 3, 4 feiras no México. Gente, a tecnologia tem a evolução? Tem, né? E vou te falar, as nossas vendas caíram um pouco? Claro que caíram, caiu para todo mundo. Mas enquanto eu vejo muita gente falar em perdas de 50%, 60%, 70%, eu estou apenas 5% abaixo. Com certeza, é um resultado bastante positivo. Pelo que eu entendi aí, a gente já até achou qual que seria a tecnologia que viabilizou esse sucesso, né? Essa escolha do Zoom aí foi primordial, pelo jeito. O pouco que eu tive contato aí nessa quarentena também com as oportunidades de treinamento, de certificações e tudo mais, todo mundo também optou pelo Zoom, ou quem tem já uma parceria com a Microsoft foi para o Teams, mas a gente está falando de custo muito maior do que trabalhar aí com o Zoom, uma complexidade muito maior, que não é necessária. Eu tive a oportunidade de ver algumas das suas lives, o Zoom atendeu perfeitamente em qualidade de áudio, em ferramentas que você pode utilizar, qualidade de imagem que foi entregue, porque o seu treinamento ele depende muito da imagem, né? Porque tem que mostrar botão de software, texto, foi fora de série. Realmente a gente pode dizer que foi a tecnologia aí que saiu da caixinha para resolver a coisa, né? E outra coisa, Cano, desculpa te interromper, aqui no escritório, né, lá no escritório, eu tinha uma internet muito boa. Tive que entrar numa internet, melhorar a minha internet para ter atenção nisso, porque não adianta você fazer o negócio tipo low frame, né, bloqueando e tudo. Para cada um dos meus pessoais, do meu pessoal que não tinha internet, eu ofereci a internet, né? Isso é um ponto importante. Até usei tecnologias para alguns 4G, para outros melhoramos aquilo que ele tinha, porque senão nada disso é possível, né? Não, sem dúvida. Inclusive era algumas das coisas que a gente ia discutir, né? E, por exemplo, muitos têm reclamado que essa tecnologia tem deixado o pessoal na mão, né? A internet, o acesso à internet.
as operadoras, elas não estão dando conta de entregar a velocidade contratada para todo mundo, porque normalmente nós estamos falando que normalmente todo mundo estava no trabalho, usando aquele link empresarial que está dimensionado. Hoje Sim. não. Nós dois estamos fazendo home office, usando uma banda muito maior do que normalmente usamos, e todo mundo em volta da gente está disputando essa mesma velocidade aí no mesmo provedor para acessar N conteúdos. Streaming está bombando, basta dizer o quanto que a Netflix aumentou de faturamento nesse intervalo. Né? Então, assim, aí a gente disputa para fazer a nossa live, para transmitir um treinamento com o pessoal baixando vídeo a 4K, né? Então, se você não dá uma reforçada nessa tecnologia, realmente tem deixado bastante gente na mão, né? Inclusive, nós mesmos aqui ficamos com o escritório dependendo do 4G, porque os dois links ficaram fora do ar por 24 horas. Os operadores não conseguiam arrumar. Foi algo impressionante, né? Os dois links ao mesmo tempo fora. Mas quase que a live saiu na base do 4G. Pois é. Isso deixou muita gente na mão mesmo, não tenha dúvida. Agora, o que me preocupa bastante, era uma das coisas que eu queria conversar contigo, aproveitando essa live, é como o pessoal tem se preocupado com a segurança de dados. A gente viu muitas empresas simplesmente entregarem um notebook na mão do funcionário, até um desktop, em algumas chegaram a esse ponto. Toma lá, vai trabalhar de casa. Mas ninguém parou para pensar em vamos fazer uma instalação de um antivírus mais robusto, vamos usar uma VPN, como que esse funcionário vai acessar os dados da empresa e, principalmente, as empresas que não deram o hardware, que é pior ainda. Funcionário, usa o seu pessoal mesmo e está aqui para você acessar os dados da empresa, né? Que é uma porta para entrada de malware monstruosa, né? Porque computador de casa, geralmente o pessoal não instala antivírus, deixa rolar e assim vai, né? E a gente viu isso em situações até críticas, né? De pessoal que estava trabalhando no celular mesmo, é pior ainda, né? Como é que foi a experiência aí? Nos milzinhos, assim. Sim, pavoroso. Como é que foi a experiência aí da SAI? Bom, nós já trabalhávamos um sistema de segurança bastante alto. Porque imagine um fabricante de software entregar um software com vírus para o cliente. Entendeu? Sim, sem dúvida. Então, nós sempre primamos pela questão, cada um tem o seu laptop. Eu, praticamente, tenho uma ideia de tudo que o pessoal faz com esses laptops. Nós temos o nosso VPN, né? Qualquer possibilidade de vírus, nós praticamente interditamos aquele laptop, entendeu? Para evitar qualquer tipo de contaminação, porque do nosso lado aqui a coisa pega, né? Imagine você oferecer uma solução que é para ajudar e você acaba ferrando com a vida do cliente por causa de um vírus, né? Então, essa questão da qualidade, vamos dizer, primeiro de tudo, todo o pessoal aqui da SAI, mesmo lá de fora, de todos os escritórios que nós temos pelo mundo, tem o seu laptop. Segundo, nós não compartilhamos servidor com ninguém. Nós temos os nossos próprios servidores espalhados pelo mundo, né? Como as nossas licenças são todas cloud, né? E você baixa, quantas vezes você tentou baixar o meu software e o servidor estava fora do ar? Praticamente nenhuma. Zero. Zero. Tá? Por quê? Nós temos em pontos estratégicos, claro que isso custou muito para a gente, mas isso é investimento já de algum tempo, não é uma coisa agora, né? Principalmente quando nós descobrimos que o mesmo fabricante da chave de software era o cara que oferecia o crack para o mercado, nós deixamos de trabalhar com isso, né? E fizemos um investimento, na época, de mais de 4 milhões de dólares no sistema que você conhece muito bem. Hoje, quando a gente entrega um software, nós não entregamos nada físico mais. O cliente entra no nosso site, baixa o software, usa o próprio laptop ou o hardware dele como chave de segurança. Tanto é que até um problema que quando troca um HD, troca uma placa de vídeo, o software deixa de funcionar, mas nada que a gente não consiga resolver em poucos minutos, porque mudou alguma coisa, né? Então, ele fez isso. E com isso, a questão da segurança foi a número 1, tá? Mas eu escutei de vários clientes meus que jogaram, principalmente a parte de pré-impressão ou desenho
que o funcionário fazia em casa e funcionário atrasou a entrega de trabalho por causa de vírus, por causa de também de internet baixa, tudo isso, a internet lenta principalmente, né? Ou então na internet do rapaz lá de casa, a pessoa não investiu e lá tem, lembre-se, num home office você compartilha internet muita coisa. Por exemplo, hoje, quantas crianças estão em home fazendo EDAs? Sim. Estudo de distância. O meu filho mesmo, entendeu? Ele fica lá no cantinho dele, da 1h30 até as 6 na escola, fazendo prova e tudo, entendeu? Tá. E isso é a internet que vai, entendeu? E tá certo que eles usam uma outra plataforma lá, mas eles também tiveram problemas de vírus no começo, mas aí resolveram de outra forma. Não da nossa parte, né? Mas da parte interna lá do prestador de serviço que estava oferecendo TI para eles. Não, com certeza. E pelo menos do nosso lado aqui também a gente percebeu, puxando a informação que você deu do desperdício de tempo com viagens e tudo mais, me parece que no final das contas a gente produz mais no Isso home sem office. dúvidas. Foi aquilo que eu te falei. Eu cheguei à conclusão que se perde muito tempo sentado num avião. Isso é fato. O translado, gente, é uma coisa necessária, porque ainda não inventaram o teletransporte, né? O dia que inventarem vai ser uma coisa fantástica. Mas, vamos lá, nós temos vida pessoal. E muitas vezes a vida pessoal acaba sendo tomada pelo tempo de viagem. Você sempre me perguntava quando me ligava, oh, onde você está? Em qual parte do mundo você está, né? Lembra disso? Sim. Então, isso tudo acaba tomando tempo. E nós vimos que para o conteúdo conhecido, vamos dizer assim, não beginners, não as pessoas que estão recém-iniciando no mercado, mas o pessoal, os distribuidores que você tinha que apresentar uma ferramenta, não precisa ir lá e fazer isso ao vivo em cores, entendeu? Você consegue fazer através da internet. E dois fatores, né? Eles viram também que, poxa, fica muito mais produtivo, muito mais focado e você consegue hoje com as ferramentas que você tem, você, tirando a parte mecânica da coisa, que eu até fiz alguns vídeos de como usar o espectrofotômetro, como usar aquilo que é o hardware, nossa, a gente reduziu muito, praticamente, em um dia que você numa viagem atendia 1 ou 2 clientes, hoje, em um dia, eu consigo atender 5, 6 clientes. Ou seja, é um aumento de produtividade fantástico. E também percebe-se a melhoria de foco, né? Quando você está geralmente circundado por outras pessoas, sempre tem alguém que te pede uma informação, alguém te chama atenção com alguma outra tarefa, e aí no escritório você está focado, sozinho, trabalhando firme nisso, né? Isso. Exemplo do resultado disso, o trabalho comum que a gente fez para um dos nossos clientes. À distância, desenvolvemos um software totalmente novo para entregar para o cliente, com uma série de melhorias, né, que você liberou semana passada para o cliente. Então, não tem nem o que discutir. A proximidade não é a causa para o resultado, né? Aquilo que eu te falei, é aproveitamento do tempo. Eu perdia muito tempo com viagem. Então, esse tempo que eu perdi com viagem, praticamente que eu perdia com viagem, eu apliquei em pegar o pessoal e falar assim, opa, vamos sentar aqui. Lembra daquilo que eu estava falando há um mês atrás? Como que fazer? Primeiro, projeto, né? Conversar do projeto internamente. E a coisa, ela começou pelo fato de você conseguir ter foco na questão, você conseguia assim, fazer o produto. Uma coisa que a gente pensava, vai demorar uma semana, demorava um dia. Entendeu? Mas o chato era a questão de provas, na qual eu usei você, desculpa usar o termo usar, mas eu mandei o produto para você e falei assim, Cano, por favor, testa aí, entendeu? Que você foi a última fronteira, que foi a pessoa que pegou e fez o teste físico da situação. Não, mas aí faz parte, né? A gente tem que trabalhar junto para o desenvolvimento. O que a gente tem visto muito também, Marcelo, acompanhando as suas lives de outros treinamentos, me parece que passou a ser uma situação que veio para ficar,
muitos treinamentos que já eram uma opção de escolha presencial, uma live, uma gravação, vai mudar bastante o jeito de adquirir conhecimento, né? Eu não sei qual é a sua opinião sobre, mas para você ter uma ideia, nesses 60 dias aí, eu participei pelo menos de uns 8 treinamentos diferentes, umas 5 certificações adicionadas para o portfólio de conhecimento, um negócio que era impossível fazer no mundo antigo pré-Covid. Na verdade, nós vamos ter um novo ACDC, né? Antes-Covid e depois da Covid, né? Antes Covid. Boa, boa. Vou te falar. Primeira coisa, até eu tenho conversado com vários nomes do mercado aí, e eles me falam, não, Marcelo, de fato a coisa vai mudar. Eu notei quanto de dinheiro eu perdia com algumas situações que eu tinha que mandar um técnico lá, sendo que eu podia ter feito uma pré-avaliação remota. Entendeu? Tá certo que vai, no seu caso, uma cabeça entupida, tudo, aí é mais assim, não é mais fácil, é mais assim, analisar por que aquela cabeça entupiu, e muitas vezes é complicado, mas outras situações de ajustes, alinhamentos, você vai ver que isso vai ser muito antes de você mandar um técnico lá pro final. Questão de treinamento, questão de certificação também, tá? Eu tô vendo, que nem eu escutei hoje uma coisa muito interessante, né? Cada dia mais se posterga a questão das crianças voltarem às aulas. Por quê? Primeiro, todo mundo tem medo, não tem coragem de mandar o filho para a escola, certo? E outra coisa, as escolas, elas, principalmente as particulares, elas estão vendo que, poxa, funciona. Tá funcionando. Por que eu vou pagar aí 2 milhões de reais num aluguel, certo? Num aluguel de um lugar, sendo que eu consigo fazer o mesmo, atender o mesmo, usando o EAD da vida, certo? Claro, sem dúvida. Descobriram a fórmula que as faculdades não descobriram. Exatamente. E aquele negócio, o pessoal fala, mas não é a mesma coisa de estar presencialmente numa sala de aula. Vou ser bem sincero, eu tinha esse conceito antigamente também, mas depois do esforço que nós fizemos aqui, eu vi que até o pessoal absorve mais por aquela razão das interrupções que você me falou agora há pouco, entendeu? Porque a pessoa está focada naquele ambiente controlado, né? Entre aspas, né? Porque existem outros descontroles, se a pessoa não pensa, né? Eu acho que uma coisa errada que o pessoal fala de home office é um rapaz trabalhando do lado da cama que ele dormiu, entendeu? Desculpa, isso não é um conceito de home office para mim. Não funciona. Não funciona, tá? Eu não sei, te deu um laptop, te deu internet e você trabalha em qualquer lugar da casa? Não. Nós temos que fornecer, tá, para aquela pessoa infraestrutura para isso. Sim. Entendeu? Então, isso é um ponto, além de tudo que nós já conversamos sobre velocidade de internet e tudo, tem que ser um ambiente separado para ele poder se concentrar naquele assunto. Não, você vê exemplos aí abundantes na internet dos funcionários puxando uma sardinha para a empresa, né? Olha, a empresa mandou para mim uma cadeira toda gamer para regulagem aqui, para ficar confortável. Pô, a empresa não está fazendo nada mais do que obtendo um resultado melhor. Isso. Investimento direto e objetivo, né? O que a gente vê, assim, pelo menos aí a Fabiana mencionou bem, né? Para as crianças faz diferença, né? Porque para a gente quer tirar só conteúdo. Para eles faz parte essa questão de estar junto para crescer, né? Então, para eles é meio complicado não terem isso e não vai ter como ficar nessa questão do homeschooling para sempre, né? Mas para nós vai se tornar uma realidade. Eu, no passado, também tinha essa mesma preocupação. Pô, vou fazer EAD, será que eu vou aprender? Qual vai ser a tecnologia que vai me limitar? Cara, na verdade, para nós que trabalhamos, temos essa vida corrida, uma boa qualidade de internet, e aí vai na sua residência, no seu escritório, ou até uma operadora que você escolheu, que funciona bem na sua região para celular. Em 3 anos, eu tirei, acho que 4 graduações diferentes por causa do EAD. Não existia possibilidade de estar presencialmente para fazer isso.
Cara, Uhum. eu já tive experiência quando eu tentei fazer uma presencial, que eu embarquei num cruzeiro em Santos para fazer uma manutenção. O cruzeiro zarpou, tive Hum. que descer no Rio de Janeiro, pegar um avião de volta para ir para a faculdade. É Uau. impossível. Sandice, né? Então, realmente, é uma tecnologia que veio para ficar. Infelizmente, a gente não vai poder fazer vista grossa e deixar as crianças dessa maneira. Vai fazer falta para eles o convívio social, né? O Sim, isso crescer, é o trocar importante, né? experiência, né? Eu entendo muito bem, até eu vi um comentário aqui, acho que foi Fabiana, né? Que Uhum. fez esse comentário. Eu sei, isso é importante porque as crianças elas precisam do convívio, tudo, tá? Até desenvolvimento, eu entendo isso, né? Mas do ponto de vista técnico da coisa, né? Quem que é o louco que vai mandar o seu filho para uma escola agora, tá? Eu Ah, não, não escutei tem jeito. aula só em agosto. Agora eu já escutei aula só em setembro, entendeu? Então, é uma situação que é complicada nessa parte, né? E existem outras maneiras também das crianças ter convívio, essas coisas aí, isso aí. Existem, por exemplo, os trabalhos dos SESCs da vida, tudo, que também vão ajudar bastante, tá? Outro ponto que eu quero levantar essa questão também é a questão psicológica da pessoa que está trabalhando em home. Por exemplo, tem muita gente que sai às 5 da manhã, de longe, para trabalhar, demorando 2 horas em ônibus, trânsito, né? Tudo isso, todo esse estresse, muitas vezes, para chegar no serviço e não produzir tanto, porque já teve uma carga de estresse muito grande. Já no home, eu percebi que o meu engenheiro produziu mais. Você está entendendo? Isso foi um outro ponto que eu vi. Reduziu-se o estresse em relação àqueles fatos que, vamos colocar assim, infelizmente, São Paulo, onde nós vivemos, né? Para você chegar, por exemplo, aqui da minha área, quando eu tenho que visitar alguém lá em Barueri, e a visita é às 8 da manhã, eu saio às 6h30, 6 horas da manhã aqui e procuro um Starbucks para tomar um cafezinho e esperar lá. Porque se eu sair depois das 7, eu só chego às 10 horas lá. Nossa, tá bem ainda. Para ir num cliente que eu vou frequentemente só para atravessar uma ponte, é quase uma hora. Então, Então você tá melhor que eu. e Não, não tenha quanto é o dúvida, Marcelo. estresse? Isso é um ganho que eu percebi também. Fatalmente eu fazia muitos deslocamentos e hoje a sua qualidade de vida aumenta porque você não fica preso num meio de transporte com esse estresse, você dorme mais. Uhum. Então, como você colocou, em vez de acordar às 5 da manhã, você acorda às 7. Sim. Às 8 você está pronto, bem, vai produzir melhor, só se a internet não te deixar na mão, para você já se estressar logo cedo. E aí a coisa vai fluir melhor, não tenha dúvida. Né? Sim. E como você comentou, ao invés de você fazer só o dia a dia, você começa a puxar aquelas coisas do médio, do longo prazo, né? E vai rodando. E quanto melhor e mais tecnologia você tem à disposição, isso vai ser potencializado. Então, às vezes, como nós no escritório dispomos 2, 3 monitores, precisa fazer várias coisas simultaneamente, cara, isso já faz uma puta diferença. É uma tela a mais só, mas você produz muito mais com uma tela a mais, por incrível que pareça. Com certeza. Os que não usam dizem, não, mas eu não vou conseguir olhar para 2 telas ao mesmo tempo. Pô, cara, mas você precisa transportar uma informação de um lugar para o outro, Uhum. tá ali na mão, tá fácil, né? E Uhum. não se faz sem isso, né? Sim. E ainda assim, hoje, o Zoom, eu não cheguei a trabalhar muito com ele para fazer essa parte de compartilhamento de tela e tudo mais, mas funciona muito bem, né? Consegui fazer alguns treinamentos e não tem aquele Zoom automático, ou pelo menos eu não achei a ferramenta de Zoom automático, mas para o valor oferecido pela ferramenta, cobrado pela ferramenta, né? Custo-benefício é altíssimo, vai muito bem. Sim. E o que me chama atenção também é que parece que a gente vai ter, como você comentou, vai ter o ACDC e nós Uhum. não vamos voltar ao método de trabalho anterior.
né? Tive um exemplo bem interessante de um conhecido, que inclusive vai fazer uma live com a gente agora no final do mês. A empresa dele já decretou home office forever. Sério? Que interessante. Sério, 100%. Eles são uma empresa de internet, então a maioria do trabalho é por trás das cenas. Não faz sentido o camarada estar fisicamente lá. Vai ficar só uma pequena equipe, que é a equipe que põe a mão no hardware. Que não tem jeito. Sim. Vai ter que ir lá, trocar um disco, fazer uma manutenção preventiva. E a internet deixou o Marcelo na mão. Opa! Olha lá, só o Marcelão congelado lá e... Voltou, sobreviveu. Então, e a gente não vai, pelo jeito não vamos voltar. Calma, voltou, Marcelo, tô te vendo. E agora eu vejo no osso. Negativo. Não. E chamar ele de novo. Vamos ver se a gente não fica na mão com a tecnologia. Pronto. Agora sim. Nada como ficar na mão com a tecnologia no meio da live que fala da tecnologia, deixando a gente na mão. Maravilha. Eu sei que também existem os conflitos. Eu percebi que entrou uma chamada de WhatsApp, ele já bloqueou tudo. Não foi, na verdade, a internet que bloqueou. Por mais que a pessoa recebeu que eu estou numa live, ela cismou e ainda insistiu na ligação. Já passei para o Joel resolver a situação lá. Maravilha. Não, realmente, esse é uma limitação de tecnologia que o Instagram precisa ajudar a gente, né? Não pode entrar uma ligação e derrubar a live, que não faz sentido, né? O Instagram podia funcionar bem na versão web. Eu vi que tem tudo na versão web, só que não funciona igual, né? Sim, e por algum motivo, talvez pelo excesso de outros itens do computador que ficam continuamente trocando informações no background, essa beiradinha de banda que a gente vai perdendo, geralmente gagueja bastante a live quando é feita pela web. Entendi. Bom, então provavelmente é isso daí. Bom, mas a gente estava falando sobre como vai ser pós-Covid. O que você acha? A gente não vai chegar igual. nesse ponto radical aí do home office forever do nosso colega? Na verdade, eu não digo home office forever, né? Porque no nosso meio, né, nós temos ainda que alguma coisa fazer em laboratório. Nós temos um laboratório de cor na nossa empresa. Existem algumas coisas que a gente não pode levar ao mundo antes de fazer testes internos, né? Então, home office forever, para quem pode, eu acho que vai ser uma situação, tá? Principalmente quando o The Master of the Puppets, né? O top lá da empresa descobrir, poxa, dá uma olhada aqui, as minhas despesas de escritório com cafezinho, com um monte de coisa aqui, caíram drasticamente com o home office. E vai acontecer isso. Para aqueles que podem, vai acontecer. Isso é fato. O Paulo Machini aí lançou muito bem. Vai ser uma metamorfose, uma troca aí de situação. Pega vamos pensar, abstrair no exemplo, uma empresa de contact center, que tem lajes e lajes num prédio alugada. Sim. Joga todo mundo para um PABX virtual, põe em casa e pode aumentar salário, pode gastar com infraestrutura para melhorar o trabalho do colaborador no home office, que não vai sair uma fração do aluguel dessas lajes e lajes. Exatamente. Então, e a gente vai com isso, queira ou não queira, nós vamos forçar as operadoras também a melhorar a infraestrutura para a gente. Com certeza. Porque todo mundo trabalhando de casa, a maioria. Vai chegar uma hora que ou a operadora melhora a infraestrutura ou a gente troca para uma outra operadora que no momento está melhor. Com certeza, com certeza. Foi o que aconteceu, né? Por exemplo, hoje, a minha mãe, uma senhorinha aí de mais de 70 e poucos anos, né? Não vou falar toda a idade dela, senão ela me bate quando eu chegar em casa, certo? Porque ela mora do meu lado.
E aí ela não está contente com a prestação de internet dela. E o uso dela é mínimo, cara. Ela não está contente, trocou de uma para outra, não gostou e só está esperando terminar o contrato para trocar de vez, entendeu? Lá no escritório, a gente fez um upgrade para 300 megas, entendeu? E eles prometeram que vão resolver aquele probleminha do delayzinho, aquelas interrupções a cada X minutos que eu conversei com você, lembra? Então, Sim, sim. eu falei, ou vocês resolvem, ou o outro está me esperando de portas abertas e com preço até muito mais interessante. Cara, o que acontece? Nós, normalmente, não temos acesso a essa informação, mas vamos contar uma aqui para deixar o pessoal bravo. Operadora de internet faz overbooking, assim como as companhias aéreas faziam no passado. Então, se ela tem capacidade de atender 100, ela vende para 500 clientes. Porque, normalmente, na operação do dia a dia, esses 500 clientes estão na empresa. E aí, os poucos que não estão, a estrutura para 100 vai tranquilamente. Porque Só que não agora... é concomitante. Não é concomitante o uso. Então, aí eles pegam, eu jogo lá uma banda máxima de 100, mas como o pessoal acessa em 80%, 90%, 70%, tenho 30% de folga. Acabou. E olha, o dinheirinho vai pro bolso. Entendeu? É isso aí. Então, e aí o que a gente vê hoje, tá todo mundo correndo atrás para pôr uma caixa nova, alguma coisa nova, para ir segurando as pontas, né? Porque eles não conseguem implementar um projeto novo. Então, na situação atual, tá todo mundo fazendo um amarradinho para deixar um pouco mais de banda. A Luciana, quem dera, Luciana, tem que ter muita reclamação na Anatel para isso e para conseguir alguma coisa. Até porque a gente não lê o contrato quando assina, né? E nem tem o contrato, a gente assina por telefone. Lá diz que a gente tem direito a cobrar só 10% da banda contratada. E é aí que a gente se dá mal, né? Então, a maioria dos links residenciais vem sempre com essa cláusulazinha lá de você contratou 100, eu sou obrigado a entregar 10 para você somente. Aí, a velocidade nominal versus a velocidade real, né? Exato. Entendeu? E para piorar, no nosso caso que estamos fazendo essa live, a gente faz uma publicação, está saindo dados. E normalmente a velocidade de subida é 10% da velocidade que você contrata. Rara é a operadora que é igual à velocidade. Porque no dia a dia, você puxa muita coisa dos sites para o seu computador. Você não manda muitas coisas. Então, você também não percebe isso. E agora a gente, com essa revolução DC, fazendo as lives e os treinamentos, estamos sentindo na pele o jeitinho das operadoras economizarem banda. Sim, infelizmente, né? E aquele negócio, quando você vem não vou falar nomes, tá? Não, eu tenho 300 megas, né? Aí você pergunta para a pessoa que está te vendendo, mas isso é de download e upload, quanto que é? A gente vê essa situação depois? Não, vamos ver agora. Eu fecho com você se a gente vê agora. Você me garante XPTO mínimo, né? Não, eu garanto só aquilo. Eu falo assim, então não me interessa. Então aí vai, né? Apesar que a fibra ótica tem melhorado bastante isso, viu? Do ponto de vista técnico, viu? Sim, a fibra sim, porque tem uma limitação de física, né? Não tem como fugir dela. Então não dá para fazer tanto overbooking quanto dá para fazer com cabo, por exemplo, ou com o bom ADSL daquela operadora que a gente não pode falar o nome, né? Senão eles vão reclamar da gente. Mas o que é mais crítico não é nem isso, Marcelo, é que eles têm várias camadas, né? Entrando um pouquinho na tecnologia em si. O camarada te vende 240 mega, 300 mega, quantos megas você quiser. Só que aí você vai lá e digita facebook.com. E demora. Você fala, pô, mas acabei de fazer o teste, tá dando 240. É porque a tecnologia que faz as buscas não funciona nessa velocidade. E aí tem outras duas pegadinhas fantásticas, né? E aí eu vou ser obrigado a dar o nome do defunto, né? A NET, ela é super legal. Ela tem uma rede que o assinante NET pode usar o Wi-Fi fora de casa. De graça.
Tá. Show! Onde você estiver, você pode usar o Wi-Fi. Só tem um Sei. problema. Esse Wi-Fi não surge do nada, né? Você vai usando a banda que está disponível nos roteadores dos clientes da NET que estão perto de você. Era isso que eu ia te falar sobre um aplicativo que eu descobri há pouco tempo, não é nem tema nosso aqui, mas vou falar, um aplicativo de conversas, tá? De ligações, que também usa você como ponto de passe. Sabia disso? Que Eu não posso maravilha! falar o nome, mas tipo, você tem ele lá instalado, você vai lá e desativa ele, a velocidade sobe bastante, entendeu? Ele não usa você como ponte. Pois é. Entende? Bom, essas coisinhas da tecnologia que não contam pra gente, a gente vai descobrindo aos poucos, geram essa dor de cabeça, né? Outros pequenos macetes, né? Para quem está nos assistindo e está sofrendo aí com as lives, com os treinamentos. Se você tem um tipo de aparelho que tem aquele gaming mode disponível, né, o modo para jogo, habilita ele quando você for usar. Faz uma bela diferença, porque uma série de coisas que funcionam lá por trás das cenas, que ficam roubando banda e processamento, acabam desativando e você ganha um belo desempenho com isso. Só não façam como alguns YouTubers que não sabem do que estão falando e dizem, não desabilitem o antivírus, por favor. Ah, não, pelo amor de Deus. Mas é bastante comum a gente ver essa recomendação, desabilita o antivírus, bota lá para rodar daqui 1 hora. Não façam isso, gente. Nesse tempo você tem várias portinhas abertas dentro do seu computador para o cara vir e roubar tudo. Entendeu? Principalmente você que guarda senhas nos aplicativos para relembrar automaticamente. Entendeu? Isso aí é simples. Na mão de quem sabe usar a tecnologia, é 2. Não tenha dúvida. O que a gente vê, aliás, boa observação, o que a gente tem visto muito hoje com essa opção do home office são algumas empresas usando aquele conceito da conexão de área de trabalho remoto. Aquele esquema que o próprio Windows tem nativo, que você pode se conectar numa máquina Windows como se estivesse sentado na frente dela. Sim. Aquilo ali é um alvo nas costas de qualquer um para um hackeamento. Sim. Porta conhecida, a maneira de armazenar senha conhecida, o usuário sempre habilita o padrão. Então, se a sua empresa usa isso, mude radicalmente, imediatamente. Com certeza. Porque, do contrário, você será alvo de algum ransomware, porque apesar de não estar sendo notícia, porque não temos um novo WannaCry, mas não só o WannaCry, como todos os outros pequenininhos que dá para comprar na internet por $20, estão fazendo vítimas a 1.000 por aí. Imagino. Está muito comum. A todos que nos assistem também, tomem cuidado com os famosos atalhos para o auxílio emergencial, porque é a mais nova moda para a coleta de dados, para fraude. E também, né, aproveitando essa onda, essa injeção de dinheiro na economia, tem sido muito comum os anúncios com preços milagrosos. Recentemente, uma cliente estava na ponta para clicar no comprar, resolveu me mandar o print. Olha para mim se isso aqui é certo. Cara, era uma cópia descarada do site de um marketplace bem famoso. A pessoa até se cuidou bastante para fazer um negócio bem parecido. Mas aí começa, né? Se você vai no site do marketplace, R$ 1.500. Se você vai no link oferecido, R$ 300. Aí a esmola já é muito grande. Aí você vai olhar, não tem o famoso cadeadinho de segurança no navegador que mostra que tem um certificado. Que já não é grande coisa. Qualquer um consegue um certificado hoje em dia sem nem pagar. É gratuito. Aí você vai, clica no link, ele vai no site do Google, redireciona, aí vai nesse site. Gente, nós precisamos ficar um pouco mais atentos nessas épocas. Tá? Não é porque a gente está
É em casa que a gente não é vítima de ataque, não é só a empresa que é vítima de ataque, não é só a empresa grande. Parece um negócio de filme, como um amigo diz, meio Black Mirror, mas não. Hoje é muito mais lucrativo para uma rede de hacker atacar uma máquina de pessoa física, porque ela é fácil, ela é rápida. Uhum. E rapidamente forma-se a famosa botnet, e aí sim ataca-se um alvo financeiramente viável. Uhum. O Edson Mello aí comentou que o nosso momento DC promete muito. Cara, promete, mas a gente vai ter que ficar muito atento. Principalmente no Sim. Brasil, nós temos uma cultura tecnológica ainda muito imatura, pensando em pessoa física. E para pessoa jurídica, ainda assim, nas pequenas e médias empresas, isso é muito negligenciado. A gente tem uma cultura de que TI é custo no Brasil. E isso é o que nos faz não avançar nessa área. TI é investimento. Basta dizer, o Marcelo investiu num link, melhorou a live, impediu uma queda de faturamento, está mantendo o faturamento, investiu em ter hardware, em ter solução de segurança, conseguiu entregar todos os produtos para os clientes sem expor os clientes a um risco de uma contaminação. Então, Isso é importante. isso é imprescindível, né? A gente tem que entender a TI como um facilitador para negócios. Né? Minha empresa é pequena para ter um departamento de TI. Terceiriza. Inclusive, uma recomendação muito clara, né? Se TI não é o núcleo do negócio da sua empresa, não é o core business da sua empresa, terceirize. No seu caso, a sua empresa, Marcelo, TI não é o núcleo dela. Por incrível que Não, pareça, não vocês é. trabalham com desenvolvimento de software. Sim, Manter mas os nós servidores terceirizamos rodando. isso. Isso já é terceirizado, tá certo que lá fora, né? Mas nós temos uma empresa por trás de nós, né? Temos aí um Canonet da vida trabalhando pra gente, entendeu? Inclusive, são bem rápidos, né? E quando você entra no ambiente deles, né? Ou no ambiente que eles nos entregaram como solução, até se sua máquina tem algum problema, algum vírus, ele já falou, opa, peraí, vamos bloquear aqui para ver e vamos chamar lá para ver por que você não está conseguindo entrar, entendeu? Então, Sim. como eu te disse, eu não posso entregar para um cliente final um software com vírus, pelo amor de Deus. Não, sem dúvida. Todas essas precauções que você narrou, elas estão de acordo com a governança necessária para uma empresa de software. Não tenha dúvida. Sim. E mais inteligente, por parte ainda da sua empresa, terceirizar Uhum. essa infraestrutura de TI, o por trás das cenas, né? E se Uhum. concentrar no desenvolvimento de software. Né? Sim. Este é o target ideal para qualquer empresa que não trabalha com TI, que não oferece serviços de TI, que não desenvolve hardware para TI. Não faz sentido, né? Foque no seu produto. Se você faz bicicleta, venda a bicicleta, desenvolva a bicicleta, entregue TI para uma empresa que respira isso. E aí vai dar Vai certo. fazer. Não vai buscar começar a criar a vaca para pegar o couro para o cilindro da bicicleta, né? Exatamente. Então, Então, esse é o número um. Por isso que a gente entrega. Tem muita empresa que tem o técnico, né? Tem o meu técnico que quebra um galho de TI. O técnico, ele está focado em uma situação, ele não vai estar lá 100%. Por isso que é importante ter alguém por trás de você, para você entregar quando você tiver algum problema, falar assim, toma que o filho é teu. E ele vai resolver muito mais rápido, porque é o ramo dessa pessoa. Ponto. Entendeu? sim. Não, indo até adiante. O ideal é que ela consiga entregar para você. Marcelo, você ia ter um problema, essa é a solução que está aplicada e não vamos ter mais o problema. Esse é o ponto ideal. Né? E Prever. alinhando com o que a gente vem falando do home office, é imprescindível, né? Por planejamento, a IS aí já tem isso, mas para as empresas que estão nos assistindo, tomem cuidado com a segurança. Como tem muita gente da comunicação visual nos vendo, quem colocou o pessoal de design para trabalhar em casa, garanta que lá tem um antivírus, tem um firewall, né?
mesmo assim, quando recebeu o arquivo, passa numa máquina isolada, escaneia primeiro. A gente não sabe como é que está a rede da residência, do home office. Ah, mas eu coloquei um computador todo preparado lá, com todas as soluções de segurança. E os outros computadores que tem na casa dessa pessoa fazendo home office? E você não tem controle sobre eles. A Não, rede não não tem. é isolada. Então, é uma ilusão do colocar o colaborador em home office com uma máquina blindada e Uhum. conectada na mesma rede que tem uma máquina que é toda largada lá, né? Então, Sim. fatalmente, você vai estar exposto do mesmo jeito, né? E outra coisa, não compartilhar o computador com usuários suspeitos, né? Isso é outra coisa, né? Tem que ter aí, tipo, é meu e não vou mexer, porque infelizmente tem pessoas que não estão muito preocupadas com aquele hardware, qual site que vai entrar, né? Eu já tive clientes que tiveram uma produção inteira parada, entendeu? Porque o funcionário entrou lá para ver um vídeo. Não precisa nem entrar no mérito do tipo de vídeo, né? Ou Sim. aquele site de que você vê o cinema na sua casa sem pagar nada, e aí você clica lá nos torrents, né? E você instala um torrent. Nossa, isso aí é uma situação que eu escuto muitos clientes falando: pô, Marcelo, parou tudo aqui. Entendeu? Aí você entra lá e vê que tem um vírus, né? Ferrando a vida dele lá. Ah, sim. Não, não tenha dúvida. A todos, né, entendam, não existe almoço grátis. É uma Não. expressão que é válida e funciona. Se você tem aquele Windows, como eu já cansei de ver, não só na comunicação visual, na sublimação, em todos os clientes aí que a gente passa, até indústria pesada, tá? Uhum. Sempre tem aquele Windows que tá com aquele ativadorzinho lá para não pagar a licença. Sim, sim. Alguém ia perder tempo de desenvolver aquele negócio e dar de graça para você? Nem Não. relógio trabalha de graça, nem relógio trabalha de graça. Se você não der corda lá ou colocar bateria, não vai. Exatamente. Então, tenho plena ciência. A sua máquina ou minera Bitcoin para essa pessoa, ou sua máquina é usada para fazer algum scan em algum lugar. Não Uhum. tem brinde, gente. Então, essa é a verdade. Uma Oh, dica importante. uma coisa aqui, tá? A gente estava voltando um pouquinho para a questão do home office, né? Você me perguntou lá se vai ser forever, né? A questão do home office, tá? Eu acho, tá? Complementando aquilo que a gente começou e depois a gente conversou nessa parte, que nós vamos ter uma coisa meio que mista a partir de agora em relação a tanto o home office, também como as feiras e eventos do mercado, entendeu? O isolamento agora é necessário para você não ter a questão lá da multiplicação do vírus, mas futuramente, com tudo isso que a gente conversou aqui hoje, nós vamos ver que, primeiro, eu não vou viajar mais tanto. Para a felicidade ou para a infelicidade da minha esposa. Isso aí eu preciso ver com ela depois. Bom, eu continuo querendo me inscrever na igreja da Vanessa. Entendeu? Mas da mesma forma que aquela senhora, aquela pessoa falou, a Flávia, se não me engano, e o convívio com as outras crianças, não vai ter uma situação aonde vai ser o isolamento, mas o conceito que foi implementado agora vai perpetuar por muitos anos. Ah, sem dúvida. Eu imagino que até o próprio colaborador acabe pleiteando por isso, mais uma vez pela melhoria de qualidade que a gente comentou, né? Não tenha dúvida que esse é o Hum. caminho e daqui por diante a gente deve, na medida do possível, ir 2, 3 vezes ao escritório por semana e talvez até menos, né? Esse é o target, né? Sim, Pô, e gente, quem não se converteu para digital, digital é hoje o ponto, acabou. Empresas que não eram digitais, como o Bar do Zé. Você já viu aquele negócio lá da cerveja em casa? Você soube dessa? então, o Tipo camarada assim, enxergou um nicho. é um aplicativo que vai buscar o bar mais próximo que compra a cerveja para você e vem entregar na tua porta. Então tá todo mundo indo para esse lado digital. Então, primeiro de tudo, você vai ter que se converter em digital, ponto. Entendeu? Segundo, vai ter que multiplicar a sua segurança, como você falou, né?
Isso é importante, porque vai ser um novo meio. E terceiro, é uma nova realidade, acabou, é isso, e muita coisa vai mudar daqui para frente, porque muitos custos caíram por causa dessa situação. Vai precisar de tantas viagens? Não mais. Vai precisar de tanto evento para apresentar o produto? Não mais, entendeu? Ah, Tudo com isso. certeza, Marcelo. Isso aí veio para ficar e vai ser uma melhoria de vida aí para todo mundo, com certeza. Bom, nós Tá. estamos chegando no finalzinho dos nossos 60 minutos, que o Instagram não deixa a gente ficar divagando tanto, né? Aham. Ah, o Benucci lembrou bem, né? Serviço de campo não vai ter jeito, né? Na hora que pôr a mão no É, hardware, não exatamente. vai ter o que Mas é fazer. aquilo que nós falamos no começo, né? Acho que ele não estava aí no começo, que coisas físicas e reparos, vamos dizer assim, que você tem que interagir com o equipamento, não, pelo amor de Deus, não. Software, sim. Mas nós, até você pode complementar, vai ter a situação de que muita coisa vai poder ser vista antes de mandar um técnico no local, quando o problema é um problema intermitente, por exemplo. Ah, não, sem dúvida. Talvez até chegar num ponto em que a gente consiga, ao se adaptar com as ferramentas, enviar um material para o cliente, ensinar o cliente a fazer esse processo, né? É uma Hum, realidade que a gente vai crescendo aí aos poucos e nos hum. próximos 6 meses, imagino eu, ainda vai ter muita coisa que vai nos surpreender aí no nosso novo modo de trabalhar. Sem dúvida, Marcelo, sem dúvida. eu gostaria de te agradecer. A gente realmente está chegando no finzinho dos 60 minutos, não tem mais como continuarmos aí. A conversa está muito boa, mas Ah, o Instagram vai nos expulsar daqui a pouquinho. A e todo a que mundo que hora que esteve com a começou? Não gente. começou às 7h30 ou começou antes? Não, a gente Desculpa. começou umas 7h20 e uns quebradinho, então estamos no limite. Ah, tá. Aconteceu comigo com a Luciana, se não me engano, que nós estávamos na live e de repente pum, caiu tudo. Exatamente. E Então aí, já por já, quê? Porque inclusive, acabou o tempo. acontecerá isso. Beleza, gente. Tá? Bom, obrigado aí a todo mundo que esteve conosco e fiquem à vontade aí para deixar os comentários lá depois no IGTV. A gente vai bater um papo aí, continuando isso daí. Muito obrigado. Um abraço, Marcelo. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Até mais.